Olá, meu povo! Como estão? Tudo bem? Espero terem aproveitado bem a aula do setor A. E agora nós vamos de setor B, não é? Quando então a gente fala do reino vegetal e dos ciclos reprodutivos. Lembrando, nós temos duas células importantes quando falamos em ciclos: os esporos e os gametas. Na prova, vocês fizeram um pouco de confusão com isso, não é? Então, olha lá, na nossa prova eu pedi o que era gameta e o que era esporo. Então, para a gente diferenciar e começar lembrando essas duas palavrinhas mágicas para a reprodução, principalmente de vegetais. Esporos, células haploides, N cromossomos, que através de meiose originam novos indivíduos. Mitoses. Através de mitoses, que são cópias idênticas, originam novos indivíduos. Tudo bem? Então, esporos. Há estruturas N, que simplesmente germinam e formam indivíduos haploides. Gametas. Estruturas N, células especiais, células reprodutoras. Precisam de fecundação. Então, junta gameta masculino, gameta feminino, N mais N, 2N cromossomos. Então, gametas, células reprodutoras que dependem da fecundação. Beleza? Originarão, então, os zigotos vão passar por todo aquele ciclo que a gente aprendeu. Desta maneira, nós temos duas formas, na verdade, três formas de meiose. A meiose gamética vai dar origem a gametas, e a gente encontra isso principalmente nos animais, em alguns grupos de algas. A meiose zigótica é aquela que o zigoto vai sofrer, né? Zigoto, vamos lembrar, gameta feminino, gameta masculino, zigoto. Ele passa por meiose e vai dar origem, então, a esporos. Ele sofre essa meiose em fungos e alguns grupos de algas. E na maioria dos vegetais, ou em praticamente todos os vegetais, em alguns grupos de algas, a gente tem aquilo que chamamos de meiose espórica. Produz esporos. Retomando, esporo, estrutura N, cromossomos, que vai, através de mitose, dar origem a novos indivíduos idênticos. Tudo bem? Para a variabilidade genética, o que é melhor? É melhor que aconteça a fecundação. O que a professora sempre falou nas primeiras aulas deste capítulo, deste bloco? Que a gente precisa sempre no ciclo olhar a fecundação. Parta da fecundação, e aí você começa a colocar se é N, 2N, e vai identificando as estruturas deste ciclo. O que eu quero de vocês nestas duas primeiras aulas? Façam os exercícios de 5 a 8 do capítulo 11. Tudo bem? De 5 a 8 do capítulo 11, a gente contempla as primeiras aulas que fala dos tipos de ciclos reprodutivos. Ok, esse assunto então nos conduz aos grupos vegetais. Primeiro grupo vegetal são elas, as briófitas. Briófitas são avasculares. Significa não tem vaso condutor de seiva. A fase duradoura, minha gente, isso eu judiei de vocês aqui na prova. Um grande número de alunos fez confusão entre os termos gametófito e esporófito. Vamos então retomar isso. Esporófito, aqui. Esporófito de samambaia, que é pteridófita, tá? Gametófito da samambaia, eu não vejo, é difícil enxergar, é o tal do prótalo, lembra aquele coraçãozinho que tem os gametas masculino e feminino? É uma fase passageira. Na samambaia, esporófito é o que eu vejo, olha aqui meu xaxim, não falei a vocês que eu tinha um xaxim riquíssimo? Olha por que ele é rico. Pteridófita, muito bem. Angiosperma, flor de maio. Olha que lindo isso aqui, ó, caule de pteridófita, e tudo isso verdinho é briófita. E ele próprio é um xaxim. Lembra que a gente comentou? Xaxim não pode existir mais dessa forma, porque a gente lembra muito bem
as pteridófitas gigantes, não é? Estavam entrando em extinção os tais samambaiaçus, porque estavam explorando xaxins. Então esse xaxim não se vende mais, esse é muito antigo, da época da minha mãe. E a gente conserva, vamos conservá-lo porque é uma riqueza. E sem contar os animaizinhos que devem aproveitar deste espaço, não é? Se eu fosse um animal, era aqui que eu queria viver, porque tem de tudo, tem umidade, tem proteção, tem nutriente, tem oxigênio, enfim. Muito bem? Retomando as briófitas, meus musguinhos. Lembra da aula de microscopia? Que show! A gente viu a fase duradoura, o gametófito, aquela parte verdinha, aquele tapete que eu levei da casca da minha árvore. Depois, em cima do gametófito, surge aquela seta com uma cápsula na ponta. E essa seta com cápsula na ponta é onde tem os esporos. Portanto, esporófito. Então, mais dois termos importantes aqui. Gametófito produz gametas. É a fase duradoura dos musgos, das briófitas, das hepáticas, tá bom? Esporófito. Todos os outros grupos vegetais contêm a fase duradoura esporofítica. Produz esporos. Muito bem. Como então as briófitas se viram se elas não têm vasos condutores de seiva? Reproduzem por esporos. Elas se viram principalmente dependendo de um ambiente úmido, não é? Protegido, sombreado, e elas têm a grande facilidade de absorver água, nutrientes, fazer fotossíntese. Ela faz, né, então, essa absorção para que a fotossíntese ocorra através dos rizoides. Então, vamos lá. Estrutura da briófita. Não tem raiz, caule e folha. Rizoide, cauloide, filóide. Tá? Esse é o gametófito da briófita. Outra coisa interessante para a gente pensar é que quando esses nutrientes, a água, os minerais são absorvidos do ambiente, da casca da árvore, do xaxim, do muro, muitas vezes um muro cheio de briófitas, não é? Uma pedra, uma rocha. O que a gente tem de interessante? Não tem vaso condutor. Então vai passando de célula até célula até a extremidade dessa planta. Por isso que essa planta tem um pequeno porte, não cresce, porque demora muito esse transporte, tá? E assim como vocês fizeram naquele trabalho legal que está exposto lá na nossa sala de aula, que saudade de olhar aquelas paredes, aqueles cartazes lindos que vocês produziram para a aula, pois bem, lá a gente colocou as importâncias, né, ecológicas, econômicas destes grupos de plantas. Então, para a briófita, retomando, fotossíntese intensa, não é? Bastante oxigênio produzido, retira do ar o gás carbônico, que é tão prejudicial, diminui muito a erosão do ambiente, porque, embora não tenha raízes, os rizoides retêm, né, o substrato. A gente tem também, além disso, uma grande importância, cadeias alimentares. Eles são base de cadeia alimentar. Tem animalzinho que se alimenta e que se hospeda nessas plantinhas, embora tão pequenininhas, não é? Outra questão interessante é a questão de serem bioindicadores. Lugar que tem bastante briófita significa para nós que tem pouca poluição atmosférica, não é? Então nós gostamos muito de ver os lugares carregados de musgos, hepáticas, que são as briófitas da nossa região. Sobre briófitas, a gente tem alguns exercícios no rumo ao Enem, do capítulo 3 e 4, das aulas 3 e 4. Rumo ao Enem, a gente tem os exercícios 4, 5 e 6, que vale a pena ser feito, ser retomado esse assunto. Sobre briófitas, na nossa prova trimestral, vocês não tiveram grandes dificuldades, apenas a confusão que fizeram da fase duradoura e da fase passageira, que eu vou retomar. Olha lá. Duradoura para briófita é a fase gametofítica, tá? O esporófito aparece raramente. Depois da fecundação, retomem aquele ciclo bacana que a gente desenhou no caderno, tá? Especialmente você, Luísa, que eu sei que fez um baita de um desenho. As Júlias, eu sei que fizeram também. Carolzinha, lembra que vocês fizeram um trabalho bacana sobre isso. E no caderno de estudo, sei que a Maria Fernanda fez, sei que a Carolzinha fez.
Os meninos viram, mexeram na briófita, destruíram a minha briófita o dia que eu levei. Né, Patine? Saudade do microscópio. Nunca pensei, Pedro, que eu ia te dizer, pega o celular, Pedro, para essa aula, assiste essa aula, faz os exercícios. Não é? Beca, que saudade. Garanto que aí no sítio você está vendo um montão de planta e relembrando as nossas aulas, não é? Nicolas, lindão. Lembra que você também desenhou, porque eu lembro até colorido este ciclo, tá bom? Meninos, a outra aula nossa, dá pra gente falar dela também, pteridófitas, porque tá tão pertinho, olha aqui, que linda. Nós falamos de pteridófitas, as samambaias e as avencas, não é? Samambaia, o que tem de novidade? Samambaia tem vaso condutor de seivas e por isso mesmo crescem. Né? Lembra do samambaiaçu? Os gigantes cortavam parte do samambaiaçu para fazer o xaxim. Lembra que samambaia muitas vezes tem raiz, caule, folha. E a folha, o esporófito. Então, essa estrutura que você vê, produzindo os esporos aqui nos soros, vocês tiraram com carinho, lembra? Rasparam os soros, colocaram os esporângios, ficaram encantados porque tinha um esporângio com os esporinhos do lado, não é? No microscópio, viram, desenharam o ciclo da samambaia. A fase passageira é aquele coraçãozinho, lembra dele? O prótalo. Difícil, infelizmente não tenho nenhum para mostrar, porque ele é muito rápido, muito passageiro. Quando você menos espera, o esporófito já está nascendo, não é? O que temos de interessante para falarmos de samambaias? Os vasos condutores permitiram que elas crescessem. Então, elas são bem maiores e fazem um ciclo completo. Um ciclo haplodiplobionte. Lembra? N para os esporos, eles caem na natureza, germinam. Ao germinar, geram um prótalo, onde nós temos, então, os gametas masculinos e femininos que fecundam. Ao fecundar, gera o esporófito, que quando amadurece, não é sempre, tem lá os soros, né, na parte inferior da folha. Aqui nós já chamamos de folha, não é mais filoide, já é estrutura foliar. Outra coisa interessante que a gente tem que pensar é que muita gente, lembra da questão da prova? Ficava pensando que isso aqui fosse doença, praga, bicho, e arranca essas folhas para jogar fora. A gente sabe que não é, é simplesmente uma informação de que a nossa plantinha já está na adolescência, já pode reproduzir. Né? Já está na fase madura de reprodução. Então, assim, nós temos para as pteridófitas, eu gostaria muito que vocês olhassem também a seção rumo ao Enem, das aulas 5 e 6, olhassem os exercícios 4, o 8 e o 9, tá? Muito feliz em retomar com vocês esse conteúdo, porque, na verdade, as plantas nos alegram muito, né? Deixa o nosso ambiente melhor, deixa a nossa vida mais feliz e, com certeza, dá um pouquinho de trabalho para a gente na hora de fazer as provinhas, as questões de vestibular, enfim. Mas espero ter colaborado, ter contribuído e muita planta na nossa vida. Até o momento a gente falou briófita, pteridófita. Logo, logo, contarei para vocês um pouquinho mais. Hoje, então, tô mandando umas fotos lindas do meu jardim. Até meu girassol do meu jardim, tá de quarentena. Você vai ver que uns estão despejando pólen, né? E outro tá meio aberto, meio fechado. Ele tá praticamente, não é? Obedecendo ao pedido, ao decreto. Não pode abrir totalmente o comércio, não pode trabalhar totalmente com as portas abertas. Ele está meio aberto e meio fechado, tá? Então, um grande beijo para vocês. Até a próxima oportunidade. Espero que já seja presencial, não é? Beijão, minha gente.